Como ele disse, escolhemos entre muitas crianças talentosas, Ryan, e quero que saiba que você é a mais... E fiquei sem acreditar. Logo depois desta ponte fica minha cidade natal, Cornwall, Ontário. Agora estou no Canadá, agora nos Estados Unidos. Depois, de novo no Canadá e nos Estados Unidos. Acho que o melhor a fazer é simplesmente ser você mesma, sabe? E estar lá fora sorrindo pra todo mundo, sem tentar ser muito descolada, mas também sem tentar ser, sabe, feliz demais, entende? Só tente ser você mesma. Ryan Gosling está atualmente dominando as bilheteiras com seu mais recente trabalho em Project Hail Mary. Agora, o filme quebra recordes de bilheteria logo após outro sucesso. Vocês lembram dele como Ken em Barbie, né? O cara até teve sua música e roubou a cena. Margot Robbie se destacou, mas ele também foi muito bem. E isso sem falar que ele mostrou ainda mais talento musical em La La Land. Depois ele ficou sarado para Amor a Toda Prova. E claro, ele entregou uma das performances mais icônicas dele em Diário de uma Paixão, que eu acho que ele ajudou a produzir, Um Homem de Muitos Talentos. Mas a ascensão dele à fama foi tudo, menos repentina. Muito antes das indicações ao prêmio, do tapete vermelho e dos bilhões nas bilheterias, Ryan Gosling era só um garoto tímido crescendo em Burlington, Ontário. Sim, isso fica a cerca de 20 minutos de onde moro e gravo estes vídeos. Agora vem a parte que muitos não percebem. Agora, Ryan, ele não cresceu em Hollywood. Ele não tinha conexões na indústria. Na verdade, sua infância foi tudo, menos tranquila. Agora, os pais dele se divorciaram quando ele era jovem. E ele teve muitas dificuldades na escola, lidando com bullying e problemas de concentração, o que levou a mãe dele a tirá-lo da escola e educá-lo em casa por um período de tempo. Ele ficou tão obcecado por filmes que encenava cenas em casa e se dedicava totalmente aos personagens, com sotaque e tudo. Agora isso já não era só um hobby, mas seu refúgio. Crescendo no Canadá, entrar em Hollywood não foi um caminho direto. E para deixar as coisas ainda mais interessantes, bem, ele não era o único galã canadense chamado Ryan. Tem outro cara, ele está atualmente fazendo parceria com o Tim Hortons. Você sabe de quem estou falando. Ele está com muitos problemas por causa de um processo. Não estamos falando desse Ryan hoje. Enquanto outros buscavam os holofotes, Ryan Gosling seguiu outro caminho. Agora ele construiu sua trajetória, assumindo riscos com paciência e se transformando em papéis que muitos jovens atores nem topariam. De um garoto da Disney ao lado de futuros superastros como Justin Timberlake e Britney Spears, ralando na televisão canadense, até se tornar um dos atores mais respeitados e rentáveis do mundo. Bem, a carreira de Ryan Gosling é uma verdadeira aula de evolução. Além disso, o cara tem alguns sucessos, tipo Drive, meu Deus. Não é uma história de sucesso instantâneo, mas de sacrifício, reinvenção e de apostar no longo prazo. Então, como um garoto quieto de Burlington, Ontário, se torna um dos protagonistas mais versáteis e requisitados de Hollywood? Vamos descobrir neste vídeo do Before They Were Famous. Antes da fama, antes do Oscar e muito antes de Hollywood bater a porta, bem, Ryan Gosling nasceu em 12 de novembro de 1980 em London, Ontário, Canadá. Provavelmente é o mesmo hospital onde Justin Bieber nasceu. Só tem um em London, eu sei disso. Agora, por um tempo, ele morou em Cornwall e depois foram para Burlington, duas cidades canadenses tranquilas e afastadas dos holofotes. Os pais dele, Donna e Thomas Ray Gosling, o criaram em uma casa modesta de classe trabalhadora. O pai dele era vendedor viajante, o que trazia mudanças frequentes, e a mãe trabalhava como secretária. Estabilidade nem sempre era garantida. Desde cedo, Ryan teve dificuldades para se encaixar. Na escola, tudo era difícil. Sofria bullying, tinha dificuldade de concentração e foi apelidado de encrenca. Com o tempo, as coisas ficaram tão ruins que a mãe dele o tirou da escola e começou a educá-lo em casa. Uma decisão que mudaria completamente o rumo da vida dele. Fora da sala de aula, algo começou a fazer sentido. Ryan ficou obcecado por cinema. Ele encenava cenas em casa, experimentava personagens e se entregava totalmente a qualquer papel que imaginasse. Isso não era apenas brincadeira. Esse foi o começo de algo muito maior. Apesar das dificuldades, Ryan não só se escondia, mas também já se apresentava. Ele começou a participar de concursos de talentos locais junto com sua irmã Mandy, onde cantava, dançava e ia construindo sua confiança pouco a pouco. Então veio o momento que mudou tudo. Com apenas 12 anos de idade, Ryan viajou para Montreal para uma audição aberta para o clube do Mickey Mouse.
Mais de 17 mil crianças apareceram para essa seleção, todas com o mesmo sonho, mas Ryan Gosling foi selecionado. Esse não era um elenco comum. De repente, ele estava cercado por futuros superastros: Justin Timberlake, Britney Spears e Christina Aguilera. Enquanto eles chamavam atenção, Ryan admitiu que não era quem mais se destacava. Ele era mais quieto e reservado, preferindo observar e aprender ao invés de liderar. Porém, nos bastidores, sua situação era diferente. Enquanto quase todo o elenco vivia com suas famílias em um condomínio, Ryan e sua família moravam ali perto, em um parque de trailers. Aos 12 anos, ele já ajudava financeiramente sua família trabalhando no clube do Mickey Mouse. A maioria das crianças nunca passa por tanta pressão, e mesmo sem as câmeras, a vida não ficava mais fácil. Em determinado momento, Ryan fazia vendas de porta em porta, tentando vender filme plástico que seus pais haviam conseguido em grande quantidade. Eu não sei se eles estavam participando de leilões de depósitos ou algo assim, mas essa é a história. E quando se tratava das audições de atuação dele, bem, elas também não eram exatamente tranquilas. Ryan contou sobre uma de suas piores audições, quando precisou fazer mímica de uma cena de guerra inteira, entrando e saindo de uma trincheira imaginária. Ele reagia a tanques que nem estavam lá, explosões que nunca aconteceram, e ele nem conseguiu o papel. Agora, a maioria das crianças teria ficado desanimada com momentos assim. Lembro de fazer várias audições e pensar: que diabos é essa besteira? Mas para Ryan teve o efeito oposto, porque o que torna a história dele diferente é isso. Ele não era o garoto mais talentoso da sala, ele não era o mais confiante, ele não era uma estrela óbvia, mas estava sempre aprendendo, observando e nos bastidores se esforçando. O que mais ele faria? Vender filme plástico para sempre? Essa base veio de luta, rejeição e paciência. Bem, é exatamente isso que o separaria de todos os outros mais tarde. Porque Ryan Gosling, ele não chegou a Hollywood. Ele se moldou para ser alguém que pudesse se manter lá. Após o clube do Mickey Mouse, Ryan Gosling não virou estrela de imediato. Como outros ex-atores mirins, precisou reconstruir a carreira do zero. Ele retornou ao Canadá e conseguiu papéis em séries adolescentes como Goosebumps, Are You Afraid of the Dark e Breaker High em 1997. Em Breaker High, ele foi Sean Hanlon, um aluno carismático e tranquilo em um navio de cruzeiro escolar, servindo como alívio cômico. Breaker High lhe deu visibilidade, mas não o lançou ao estrelato. Então, com apenas 16 anos, Ryan tomou uma decisão importante. Ele fez as malas e se mudou para Los Angeles, deixando o Canadá para trás. E ele entrou no mercado de atuação mais competitivo do mundo. Enquanto muitos jovens atores estão cercados por redes de apoio, bem, Ryan estava basicamente sozinho. Agora, ele disse que os primeiros anos em Los Angeles foram solitários. Não havia gente em volta dele, poucos amigos próximos e muito tempo livre. Bem, ele passava esse tempo sozinho tentando entender as coisas. Meio parecido com o personagem dele em Drive. Agora, conseguir papéis não era a parte difícil, mas ser levado a sério era. Ryan passou a conseguir papéis menores em séries e filmes como Jovem Hércules, Duelo de Titãs e Cálculo Mortal, mas os diretores de elenco ainda não sabiam como aproveitá-lo. Agora ele não se encaixava no molde tradicional de galã, e isso meio que jogava contra ele. Além disso, tinha o outro Ryan, sabe? E pra mim, tendo passado um pouco pelo mundo da atuação, essas audições são exaustivas. Ryan já comentou como algumas dessas experiências foram difíceis, ao entrar em salas, tentar se provar e às vezes errar totalmente o alvo. E aí você sai, leva uma multa de estacionamento e não consegue pagar o aluguel. É difícil. Mas ao invés de jogar pelo seguro, Ryan tomou uma decisão que marcaria sua carreira. Agora, ele deixou de tentar se encaixar e começou a assumir riscos, o que o levou a aceitar um papel que muitos jovens atores evitariam. Em 2001, ele estrelou em O Crente, onde interpretou um personagem profundamente complexo e polêmico, uma atuação que chocou o público e lhe rendeu a atenção da crítica. A partir dali, Ryan Gosling deixou de ser só um jovem ator e passou a chamar a atenção. Mas a maior aposta ainda estava por vir, porque quando Diário de uma Paixão foi lançado em 2004 bem, Ryan não era a escolha óbvia para o papel principal. Agora, o diretor não queria um galã típico no papel principal, ele queria alguém real, alguém com os pés no chão. E Ryan aproveitou essa oportunidade e agarrou com tudo. Ele se dedicou tanto ao papel que construiu móveis para o filme e mergulhou no personagem.
E quando o filme foi lançado, tudo mudou. Diário de uma Paixão não só deixou ele famoso, tornou o cara inesquecível. Ah, e só pra constar, Britney Spears até fez teste pra ser o par romântico dele, a Ellie, mas não conseguiu o papel. Acho que eles tomaram a decisão certa. Eles escolheram outra canadense, Rachel McAdams. Opa, precisamos falar dela também. Após Diário de uma Paixão, Ryan Gosling deixou de ser uma promessa e passou a ser levado realmente em consideração. Mas em vez de correr atrás dos papéis típicos de galã, ele fez algo inesperado. O cara deu um passo atrás. Em vez de lotar o mercado com papéis de galã romântico ou de super-herói, Ryan começou a escolher papéis mais sombrios, arriscados e muito menos comerciais. Filmes como Ralph Nelson, Drive, Namorados para Sempre e O Lugar Onde Tudo Termina revelaram um lado totalmente diferente dele, impossível de ser ignorado pelos críticos. Esse risco compensou. A atuação dele em Ralph Nelson lhe rendeu uma indicação ao Oscar, tornando-o um dos atores mais jovens de sua geração a ser levado a sério nesse nível. Na mesma época, algo interessante ocorria. Ryan Gosling não era o único galã canadense chamado Ryan dominando Hollywood. Ryan Reynolds também estava crescendo, mas ambos seguiram caminhos bem diferentes. Agora, Reynolds apostou no carisma, na comédia e em franquias de sucesso, enquanto Gosling construiu sua reputação na intensidade, no senso artístico e na escolha criteriosa de papéis. Dois Ryans, estratégias opostas, ambos vencendo. O que há com os canadenses? Acho que só somos legais, né? Não somos feios. Se você perder uns quilinhos... Espera, estou falando de mim mesmo. Apesar do sucesso, Ryan não buscava todas as oportunidades. Ele recusou papéis importantes e perdeu alguns que poderiam ter mudado sua carreira, como o Motoqueiro Fantasma. Ryan preferiu investir na individualidade, escolhendo papéis onde pudesse sumir no personagem, em vez de ser só mais um super-herói de franquia. Nos bastidores, ele também buscava estabilidade em sua vida pessoal. Em 2011, enquanto filmava O Lugar Onde Tudo Termina, Ryan conheceu a atriz Eva Mendes. O que começou como conexão no set virou algo mais, e com o tempo, os dois formaram um dos relacionamentos mais discretos de Hollywood. Agora, juntos, eles têm 2 filhas e, diferente de muitas celebridades, mantêm a vida familiar quase totalmente fora dos holofotes, sem manchetes frequentes ou superexposição. Quando esse cara aparece nos tabloides, é porque está usando uma camiseta do Macaulay Culkin. Então, o Macaulay Culkin usa uma camiseta com a imagem da camiseta anterior, e isso se repete, sem drama. Esse cara aparece, faz o que precisa e ama uma única mulher para sempre. Porque nessa fase, Ryan, ele não estava tentando ser famoso, ele estava tentando ser o melhor. Quando Ryan Gosling chegou à fase mais consolidada, sua carreira não era apenas respeitada, estava dando muito retorno. O que torna sua história financeira interessante é que não começou com grandes pagamentos. No começo, Ryan aceitava papéis pela arte, não pelo dinheiro. Já em Ralph Nelson, em 2006, ele supostamente ganhava cerca de $1.000 por semana. Esse não era um salário de blockbuster, mas sim de um ator que priorizava papéis significativos ao invés de ganhos financeiros. E essa atuação acabaria rendendo a ele uma indicação ao Oscar, provando que apostar na arte primeiro pode valer a pena depois. A partir de 2007, os números subiram. Com filmes como Um Crime de Mestre, ele passou a ganhar mais de $1 milhão, mas então veio a mudança. Conforme Ryan conquistava mais sucesso no mainstream, seus salários aumentavam. Por 2 caras legais, em 2016, ele recebeu mais de $7 milhões e no mesmo ano, La La Land também teria rendido um pagamento enorme, tornando-se um dos filmes mais celebrados da carreira dele. Sério, foi tipo 20 milhões. O cara fez uma fortuna. Em 2017, ele já estava recebendo cerca de $10 milhões por Blade Runner 2049. Seguido por 6,5 milhões por O Primeiro Homem, em 2018. Mas o maior salto financeiro dele veio nos últimos anos. Por Agente Oculto, em 2022, Ryan ganhou cerca de $20 milhões, colocando-o firmemente no topo dos mais bem pagos de Hollywood. Ok, então talvez não seja La La Land. Eu sei que ele faturou uns bons 20 milhões. Aí está. Eu nem ouvi falar de Agente Oculto. E então veio Barbie, em 2023, onde ele supostamente levou para casa mais de $12 milhões por um papel que redefiniu completamente sua imagem pública e o apresentou a uma nova geração de fãs. Agora, quando você dá um passo atrás e olha para o quadro completo, essa não é apenas a história de alguém ficando rico em Hollywood.
Isso é uma verdadeira aula de paciência, planejamento, estratégia e de como arrebentar no longo prazo. Ryan Gosling passou de ganhar $1.000 por semana para receber cachês de $20 milhões. Primeiro construiu credibilidade e deixou a indústria reconhecer seu valor, em vez de buscar dinheiro imediatamente. E agora, com uma sequência de grandes sucessos e uma reputação tanto como ator sério quanto como atração de bilheteria, bem, Ryan Gosling não é apenas bem-sucedido, ele é um dos nomes mais valiosos do ramo. De Mickey Mouse a astro de cinema neste ponto, Ryan Gosling fez o que poucos atores conseguem realizar. Ele saiu de garoto tímido no Canadá, com dificuldades escolares e dançando no fundo do clube do Mickey Mouse, para virar um dos astros mais respeitados e rentáveis de Hollywood. Durante sua trajetória, foi reconhecido pelo Oscar, construiu uma carreira com papéis icônicos e mostrou ser mais que um galã. Agora, o motivo de eu estar fazendo este vídeo é que estou muito empolgado para conferir esse novo filme, Project Hail Mary. Eu sou um grande fã de ficção científica, e Interestelar com certeza é um dos meus filmes favoritos. Acho que esse filme segue essa linha, mas com mais Ryan Gosling, emoção, sinceridade e um cara de pedra. Mal posso esperar para ver. Se você já assistiu ao filme, me diga o que achou nos comentários aqui embaixo. Me diga também se você acha que Ryan Gosling é melhor do que Ryan Reynolds. Vai ser interessante saber. E eu vejo vocês em outro vídeo. MG. Sim. Meu Deus! Vamos, eu sei que eles esperam e me conhecem.